ainda. O Museu dos Brinquedos ele foi criado pela Luísa Maier, mais conhecida carinhosamente como Vovó Luísa. Ela começou a juntar seus brinquedos, a primeira boneca dela, inclusive tem que nascer, foi ganhada em 1915, quando ela tinha apenas 3 anos. E ela começou a juntar vários brinquedos de seus filhos, de seus netos, brinquedos próprios, e começou a receber doações de pessoas, de brinquedos, e começou a montar, a expor esses brinquedos em shoppings, em casas de cultura. E aí, hoje é isso aqui que você está vendo, nosso querido Museu dos Brinquedos. Vamos conhecer um pouco da história? Vamos. Bom, essa primeira sala é a sala dos brinquedos tradicionais. Você vai ver muitos brinquedos antigos até aqui, até como a peteca, que foi criada no Brasil, a perna de pau que tem lá fora, que foi criada na Itália, que antigamente era usada para fazer a travessia de rios, de lugares alagados, de colher frutos em árvores mais altas. Tem também o bumerangue, que foi o primeiro bumerangue mais antigo, ele foi encontrado na Polônia. E aqui nesse mapa tem alguns exemplos, né? São muitos exemplos para serem citados, mas aqui tem várias explicações sobre esses brinquedos. Aqui nós podemos ver um peão também. A história do peão, todos os brinquedos, na verdade, eles têm muitas versões de histórias. Uma das versões do peão é que ele era usado antigamente para o xamanismo, para adivinhação. As pessoas em determinadas épocas do ano, elas utilizavam esse peão através de cartas, para poder saber sobre a colheita, sobre vitórias nas batalhas. E esse brinquedo, o peão, ele existe há muito tempo, há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Aqui também nós temos o xadrez. O xadrez e a dama, eles são muito parecidos. Claro que a dama é uma versão um pouco reduzida do xadrez. O xadrez ele era utilizado por reis e por generais para poder pensarem sobre a batalha, pensarem em estratégias de guerras. E as mulheres, era mais comum que elas jogassem dama ao invés de xadrez. Aqui nós podemos ver também um gramofone. Esse gramofone é de 1800. Esse gramofone foi doado para a Vovó Luísa. Aqui também tem alguns soldadinhos de chumbo. Temos estilingue, as 5 Marias, que eram utilizadas pelos reis, que antigamente pegavam pepitas de ouro e jogavam para cima para poder tentar pegar o máximo antes que a outra caísse. Era muito comum, né? As bolinhas de gude, que antigamente eram pedras lisas, redondas e lisas, que ficavam na beira dos rios. E hoje em dia elas são feitas de vidro, né? Mas antigamente elas eram pedrinhas de rios que as pessoas usavam para o jogo da bola de gude mesmo que nós conhecemos. Aqui temos o resta um, temos dominó, que vem do latim, que significa graças a Deus. Então era antigamente usado pela igreja. Tem o tangram também, tem o baralho de Itu, que uma das histórias contadas sobre a origem do baralho é que foi feito por um imperador como presente para uma concubina. Mas existem várias difusões da história. Temos algumas bonecas, essas são as bonecas mais antigas. Elas eram feitas de palha, de madeira, e eram bonecas feitas para rituais, que eram há muitos anos, há milhares de anos atrás, eram feitas para rituais, e logo depois elas começam a evoluir. A gente vai ver na próxima sala. Bom, aqui é a sala da industrialização dos brinquedos, da evolução desses brinquedos. E eu vou começar falando um pouco da boneca. As bonecas que a gente conhece, elas são feitas de vinil, de plástico, e antigamente, logo após as bonecas de madeira, as bonecas de palha, elas começaram a ser fabricadas de porcelana, começaram a ser fabricadas até mesmo de vinil, e hoje em dia são as de plásticos. Antigamente as bonecas elas tinham olhos móveis, elas piscavam, hoje em dia já é tecido dessa forma que nós conhecemos, que é mais pintado. E aqui nós temos algumas versões da Barbie. A Barbie é uma boneca muito famosa, ela é uma filha de Bárbara, que é filha dos donos da Mattel, né, dos fundadores da empresa Mattel. A Barbie, ela foi uma boneca inovadora, porque ela começou a ter profissões que eram consideradas apenas para homens. Ela já tem uma versão que é até concorrente na presidência dos Estados Unidos. Então ela começou a ter essa evolução, começou a difundir essa ideia de que
que a Barbie tinha que ser só mulher, né? Só dona de casa, só mãe, porque antigamente as bonecas elas eram feitas para ser donas de casa e depois elas começaram a ter essas feições mais adultas e a Barbie foi uma das pioneiras. Logo depois da Barbie veio a Suzy, que é da empresa Estrela daqui do Brasil. E a Suzy começou a ter um pouco mais brasileiro, digamos assim. E ela começou a ser uma concorrente muito dura da Barbie, porque ela era uma concorrente forte. E aí a gente pode ver que ao decorrer dos anos, as bonecas começaram a pensar um pouco mais na realidade das pessoas. Aqui nós temos exemplos, inclusive, da cadeirante. Aqui ó, tem essa boneca cadeirante também. Do outro lado, a gente consegue ver uma Barbie deficiente visual. A primeira Suzy, inclusive, ela foi criada nos anos 2000 e é a primeira Suzy negra, no caso, perdão. A primeira Suzy negra foi criada nos anos 2000, que é a Suzy Olodum. Então, é um exemplo de representatividade. Aqui também, ó, nós conseguimos ver a evolução de algumas bonecas. Por exemplo, temos a Mônica, essa aqui é uma das primeiras versões da Mônica, que é a versão que tem cabelos humanos de verdade. Hoje em dia, as Mônicas que nós vemos, os cabelos são de plástico, grudados na cabeça, são pintados. Temos essas bonecas aqui, temos a Mary Poppins, tem uma versão da Minnie, muito antiga ali atrás. Temos essa boneca aqui, que ela começou, é a boneca que tem uma bicicleta. Temos alguns utensílios de casa, que inclusive as casas de boneca, elas começaram a ser fabricadas muito antigamente por um conde que quis fazer uma casa de boneca de presente para sua filha. E aí ele pediu para que artesãos muito habilidosos fizessem essas coisas de casa e essa casinha de boneca. Então temos aqui alguns exemplos delas mesmo. Temos esse cavalinho de madeira que é de um carrossel. O carrossel antigamente ele era com uma... É importante lembrar, eu esqueci de falar no começo, mas é importante lembrar que o brinquedo ele tinha 3 funções. Ao decorrer dos anos ele foi mudando essas funções. A primeira função dos brinquedos era como estratégia de guerra, era usado como uma ferramenta. Por exemplo, a pipa era utilizada por militares e esses militares utilizavam a pipa para mostrar localizações. O carrossel, ele começou, já vem na segunda etapa dos brinquedos, que é a etapa de coisas que são para treinamento, que são tão interessantes que viram brincadeiras e brinquedos. O carrossel, por exemplo, ele era utilizado para treinamento de príncipes e nobres, para que eles soubessem cavalgar. Mas ficou uma brincadeira tão interessante que eles começaram a treinar, jogar argolas no alvo. E era muito interessante essa cavalgada, que ela tinha vários perfumes. E aí, se você quebrava um daqueles perfumes, as pessoas da cidade, dos lugares, eles sabiam que você tinha perdido a cavalgada, porque você ia ter o cheiro desse perfume por muito tempo, porque era um perfume muito forte. Bom, aqui temos o Forte Apache. O Forte Apache ele se tornou famoso depois de uma série. Essa série, ela contava justamente sobre a guerra entre os colonizadores e os indígenas dos Estados Unidos. E aí o Forte Apache ele nada mais é do que a representação dessa guerra, dessas coisas. Aqui nós temos também versões do Pequeno Consultor e as suas evoluções, porque aqui tem o Pequeno Consultor, o Futuro Arquiteto e o Futuro Engenheiro. Bom, temos o Lego também. O Lego ele foi criado na época em que estava numa crise do petróleo. E aí as pessoas começaram a perceber que fazer aqueles brinquedos de plástico fundido poderia dar algum lucro para eles. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem o Playmobil também, que é uma versão do Lego. Isso. Temos aqui uma caixinha do Lego. Temos esse ursinho aqui, que é pra ser muito interessante a história do urso, que na verdade é do bichinho de pelúcia. Esse urso tem 2 histórias diferentes. A primeira história deles conta que ele se chama Ted, inclusive tem filmes com o urso Ted, que ele se chama Ted por causa do presidente Theodore Roosevelt, que se negou a ir numa caçada e ele não queria matar os ursos, então um fabricante começou a fazer esses ursos e colocou o nome de Ted em homenagem ao Theodore, que Ted é o apelido de Theodore.
E tem uma outra versão que fala que um outro fabricante via alguns ursos e achava muito interessante e começou a criar. Tanto que os primeiros ursos, eles tinham braços mais alongados e pareciam muito mais com os ursos verdadeiros mesmo. Bom, aqui nós temos alguns carrinhos, né? Tem algumas versões de carrinhos aqui, algumas versões de discos voadores, porque com o decorrer do tempo a humanidade começou a criar essas coisas mais carros, trens. Inclusive nós temos na próxima sala eu vou falar um pouquinho sobre o ferrorama e sobre o autorama. Vamos aqui na sala dos videogames, aqui é a nossa sala de videogames. Nós temos esse fliperama com muitos jogos, dá para jogar de 2 pessoas, sozinho também. Temos aqui um Atari, que é uma versão antiga. Temos diversos jogos aqui de videogames, inclusive temos versões de alguns jogos. Temos esse Genesis em tamanho um pouco maior e esse Genesis em tamanho um pouco menor. O que acontece? Os primeiros videogames, eles foram feitos a partir de televisões. Eles não eram diretamente naquele aparelho que a gente conhece. Primeiro, o primeiro fabricante começou a fazer esses jogos para poder, como uma localização de radar. E eles viram a necessidade de criar uma televisão que suportasse isso. Então os primeiros jogos eles vinham na televisão. E aí eram jogos de tênis, depois foram evoluindo para jogos de tiro. E aí o primeiro deles deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que é esse, Odyssey. Exatamente, Odyssey número 100. É um dos primeiros jogos que tiveram, que era mais eletrônico, né? E aí, temos aqui várias versões de vários jogos, tá vendo? Esse desafio, ele é bem parecido com o Genius, ele é com as cores também. Temos aqui Tamagotchi, temos esses outros mini videogames, temos o Wii, muitas coisas aqui. E a última sala que nós vamos passar é a sala dos anos 80. Bom, primeiro aqui. Aqui nessa estante nós temos inúmeros jogos dos anos 80. Alguns vocês podem perguntar para a mãe, para o pai, que com certeza jogaram. Temos aqui um Batalha Naval antigo, o War League. Temos esse jogo da vida que foi um dos primeiros a ser fabricado no Brasil. Temos Dungeons and Dragons. Temos aqui eleições. Temos as primeiras versões de vários jogos. E aqui, nessa sala, é uma sala voltada para a exposição de coisas dos anos 80. Então temos muitos brinquedos que são parecidos, que são personagens de filmes, como o Arthur, o Fofão, que era uma alienígena também. Temos aqui uma máquina de escrever, que é muito interessante, que ela só tem alguns botões e um mecanismo que gira para ter letras, né? Temos várias bonecas aqui também, dos anos 80, dos Langolangos. Temos aqui também a boneca Lala. Temos aqui, a Quem Me Quer é muito antiga também. A Quem Me Quer, provavelmente alguns de vocês tiveram. Temos aqui essas miniaturas. Temos uma versão do He-Man também em miniatura. O He-Man, não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele é do planeta Etnia e ele ficou responsável. Ele, na verdade, é um príncipe que se transforma no He-Man para ser um protetor. Temos aqui também algumas versões de uns calçados bem antigos também, gente. Esse aqui é o Bamba. Temos esse primeiro Patins também. Temos esse outro aqui que é o Quixute. Temos algumas coisas de cozinha, algumas coisas, miniaturas bem antigas também. Temos algumas outras aqui também que continuam sendo representações de filmes dos anos 80, como o Baby, por exemplo, da família Dinossauro. Temos aqui os Flintstones, temos algumas... Isso aqui é um pacotinho de bala, gente, dos anos 80 também. Algumas bonequinhas, tá vendo? E é basicamente esse o nosso museu. Ali fora nós temos um pátio com vários brinquedos recicláveis e alguns não recicláveis. Mas acho que a maioria são recicláveis. Feitos pela equipe e são brinquedos também dos anos 80, a maioria deles são dos anos 80. Então se você precisar de alguma coisa, estarei aqui, meu nome é Nayara, como eu disse, e espero que você tenha gostado. Se tiver alguma pergunta, pode falar, não tem problema.